Agora, uma outra notícia girando os nossos assuntos por aqui, já está valendo a partir desta quinta-feira. Não é mais obrigatório o uso de máscaras em aeroportos e em aviões. Soraya Lawande chegando ao Jornal da Manhã, bem-vinda, boa quinta-feira. Soraya, quais os detalhes dessa determinação que é da Anvisa, é isso? A agência continua recomendando, pelo menos, o uso do acessório por proteção? Sim, essa é a recomendação, inclusive, da Anvisa e também da Organização Mundial de Saúde, nessa recomendação para que as máscaras sejam utilizadas em locais lotados, de baixa ventilação e também fechados, né? Bom dia para você, Adriana, ao Daniel, bom dia a todos. Essa nova medida, ou seja, deixar de ser obrigado, né, a usar a máscaras em aeroportos e também aviões, já começou a valer desde a sua publicação, portanto, desde ontem à noite, quando a nova medida foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. Então, as máscaras estavam sendo utilizadas até agora como uma medida mesmo de proteção contra o coronavírus. Mas, segundo a Anvisa, diante do cenário epidemiológico que temos agora, com a redução do número de casos e também de novos, de internações, então foi possível atualizar essa medida sanitária. Essa decisão foi tomada na quarta-feira por unanimidade por todos os 5 diretores da Anvisa e, na ocasião, o diretor-presidente Antônio Barra Torres fez até uma comparação, né, com o uso de máscaras e também com o uso de cinto de segurança em veículos para justamente reforçar a importância dessa proteção. A máscara, a gente lembra, voltou a ser exigida, né, nos aeroportos e também nos aviões em novembro do ano passado, justamente porque naquele momento a gente via o aumento do número de casos, né, o retorno do número de casos. E agora não é mais obrigado. Mas ainda assim, na presença de casos suspeitos, a tripulação e as companhias aéreas devem fornecer máscaras, então, para os passageiros que apresentem sintomas. E a recomendação do uso de máscaras ainda é vigente para aquelas pessoas que fazem parte dos grupos mais vulneráveis, dos grupos de risco. E a Anvisa reforçou que, claro, pode voltar a exigir o uso dessa proteção se novos casos aparecerem, se internações aumentarem. A Anvisa avaliou ainda que o desembarque por filas deve ser mantido para justamente evitar aglomeração. A gente sabe que na hora que o avião pousa, né, as pessoas levantam de uma vez, querem todo mundo sair, então fica ainda essa recomendação. E os diretores também ressaltaram a importância daqueles procedimentos de limpeza dentro dos aeroportos, também das aeronaves e a disponibilidade do álcool gel. A gente fala ao vivo do Aeroporto Internacional de Congonhas e a gente já vê que sim, muitas pessoas já deixaram de utilizar as máscaras, a gente vê uma pessoa ou outra, mas ainda um número bem menor do que antes, quando ainda essa medida de proteção era obrigatória. Perfeito. Devolvo para vocês no estúdio. De qualquer forma, uma notícia animadora. A Soraya Lawande já volta com outros destaques para a gente aqui. Bem-vindos ao Jornal da Manhã, Diogo Schelp e Cristiano Vilela. Diogo, de qualquer forma, uma boa notícia. Qual a importância da Anvisa no Brasil? É uma agência confiável que deve-se ouvir os aconselhamentos dela com relação, por exemplo, à pandemia que ainda não acabou? Com certeza. Bom dia, Adriana, Daniel, Vilela, bom dia a todos. A Anvisa teve um papel essencial, fundamental, durante toda a pandemia de Covid-19. Ainda por ser uma agência do governo, uma agência do Estado, do Poder Executivo, ela tinha, né, na sua presidência, e tem ainda um militar, né, o Barra Torres, que, indicado por Bolsonaro, mas que manteve uma atitude técnica, uma atitude, inclusive, de valorização do seu quadro de diretores, dos funcionários da Anvisa, das recomendações técnicas que vinham de sua equipe. E manteve esse compromisso durante toda a vigência da pandemia, teve uma atuação muito ponderada e equilibrada quando convocado, por exemplo, a dar explicações na CPI da Covid-19, não politizou o assunto, né? Tratou de explicar as questões apenas de maneira técnica, as questões da vacina, as questões dos critérios, por exemplo, como esse de exigir máscaras em alguns ambientes. E agora, como ele próprio explicou, né, que há uma decisão que é baseada justamente nos dados, nas estatísticas de novos casos e de internações. Agora, Cristiano Vilela, bom dia a você. Conta pra gente, você entende que a ampliação da vacinação permite a queda dessa obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões? Agora, cabe também ao cidadão, a partir de agora, ter essa responsabilidade de utilizar o acessório quando for preciso, né?
Bom dia, Daniel, bom dia, Adriana, bom dia, Diogo, e bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Olha, estava ficando difícil explicar para a sociedade, para o cidadão, por quê. Ele não precisava usar máscara nas atividades de carnaval, em uma série de aglomerações, e é obrigado a usar máscara, ou era obrigado a usar máscara até esse momento, nos aeroportos. Estava ficando difícil justificar isso. Eu concordo totalmente com as falas do Schelp no sentido da importância da Anvisa, a importância de uma análise técnica, a importância de ser uma agência, o que dá essa blindagem técnica. Agora, me parece que talvez tenha passado um pouco da hora. Agora, com essa disseminação da vacinação e com a não obrigatoriedade de uso em diversos lugares, eu vejo que nos aeroportos já estava mais do que na hora dessa liberação do uso de máscaras. Schelp pediu a palavra. Não, é interessante, o Vilela falou de uma questão que realmente causava, bastante dúvidas na população, esses critérios, aparentes critérios contraditórios. O próprio Barra Torres ontem explicou justamente essa questão do carnaval, e de outros eventos, por exemplo, ele citou shows, espetáculos em estádios que estavam acontecendo com muita gente. Ele disse o seguinte, que nesses lugares as pessoas vão porque querem, vão por livre e espontânea vontade, elas têm a opção, inclusive, de assumir que pode ser arriscado estar em uma aglomeração diante do fato de que ainda estamos num cenário de pandemia, ainda com números menores. E também são ambientes abertos. Ele explicou que no caso de aeronaves, muitas vezes a pessoa que está pegando o voo, ela não tem outra opção. Ela precisa pegar aquele voo porque precisa fazer aquele trajeto e às vezes é uma pessoa que tem, por exemplo, uma situação de imunidade mais fragilizada, é uma mulher grávida, ela não está assumindo um risco por um prazer ou por ter outra opção. Então ele usou esse argumento para justificar por que até agora ainda se exigia máscaras nos aeroportos e não em outros ambientes, e não, por exemplo, no carnaval ou em shows. Mas disse que, pelos critérios técnicos das estatísticas atuais, era possível tirar essa obrigatoriedade.